23 de março de 2023. Estamos iniciando o encontro 114º. Vamos fazer uma pequena revisão sobre verdade e processo reencarnatório. Ok? Tudo bem? Ninguém fala nada? Hã? Tudo bem, então. Mas antes de iniciarmos o nosso trabalho, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, a Jesus. E em poucas palavras, vamos agradecer a oportunidade de aqui estarmos para o aprendizado que todos vamos participar. Muito obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado aos amigos espirituais que nos amparam, nos inspiram neste momento, a modo de que possamos melhor captar as verdades do nosso querido Mestre Jesus, através dos ensinamentos que nos serão demonstrados. Muito obrigado, queridos irmãos. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Antes de iniciarmos esse nosso trabalho, deixa eu passar alguma coisa para vocês. Nós falamos a vez passada sobre nos reunirmos para fazermos um pequeno debate sobre processo reencarnatório, ok? Mas, segundo observações, nós não vamos interromper a nossa sequência de encontros. Então, eu vou passar para vocês, aí vocês decidem, vocês decidirão, certo? Podemos fazer sim esse debate, será bastante interessante, mas que seria em um outro dia da semana. Ah, sim, fora do dia do estudo. Em outro dia da semana, aí vocês podem combinar qual dia da semana, né? Em abril, tem feriados em abril, né? Poderemos reunir esse feriado e nos horários, vocês decidem, vocês se reúnam e decidam, e me passem qual é o dia, a hora, certo? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, para mim não tem problema. De manhã é melhor, né? De madrugada é bom, né? Porque é muito silêncio. O negócio é sair de casa e chegar aqui bem, né? Bom. Esse é o problema. Não, mas chega bem. Ok? Então eu aguardo o que vocês vierem a me passar. Está no comando de vocês. Se reunirem, decidirem como vão Podia fazer. ser através de uma plataforma. A discussão ser através de plataforma. Pela internet? Sim. Não, pela internet não. Pela internet não dá. Essas coisas é ao vivo. Você! Ao vivo. Energia, mas Esse negócio pela internet, as pessoas ficam em cima do muro, de repente, não dá certo. Não dá certo. pessoal. A internet é muito boa, mas as pessoas se escondem também através da internet, entre aspas, né? Elas se escondem, entre outras coisas, às vezes dizem, mas não é bem aquilo, é um problema muito sério, né? A verdade ainda falta, então cara a cara a pessoa fica mais ressabiada de promover um fake. Então a gente tem que ver, porque para mim o dia que sobra é sexta-feira, não tem outro para mim. Ok? Então vocês decidam, se reúnam e decidam, e passem e a gente então combina. Então agora vamos à nossa breve revisão, certo? Vamos lá, vamos começar assim. Parábola das 10 virgens. Por que 10 virgens? Por que 10 virgens? Se nós formos analisar por que 10 virgens, existem várias interpretações possíveis dentro da própria parábola, mas nós vamos analisar o item mais importante dessa parábola, mas vale tecer alguns comentários. Virgens, no contexto da palavra, podemos interpretar para nós
virgens das ações deixadas pelo Cristo, ou seja, sem a participação das ações deixadas pelo Cristo. Ok? Isso dentro do contexto da palavra. Mas vamos em frente. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, está ali capítulo 8 e 9, a nova era. Vocês vejam que o Evangelho está cheio de nova era. Não é de agora, é do detalhe. Mas vamos à palavra. É porque ele é a base, né? Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade transpor as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. O mundo está abalado em seus alicerces. O trovão rebombará. O trovão rebombará. Sede firmes. Sede firmes. Curvai-vos ao sopro precursor que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derrubados, isto é, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Guardem esta palavra, desprevenidas. Como é a parábola das virgens loucas? 10 virgens, 5 consideradas loucas, 5 consideradas desprevenidas. Então, naquela época, havia costume das 10 virgens aguardarem o esposo em sua casa. Então, as 10 virgens, com as suas lamparinas acesas, foram aguardar o esposo em sua casa. Só que o esposo, aquele que ia casar lá com a sua noiva, ele tardou, não chegou no horário previsto. O que aconteceu? Elas adormeceram. Mas de repente o esposo foi anunciado que ele iria chegar. As lamparinas das 5 virgens loucas estavam apagadas. O óleo havia acabado. E então elas naturalmente ficaram aturdidas. E agora, o que vamos fazer? Pediram óleo às 5 virgens prevenidas, que estavam com as suas lamparinas acesas e tinham óleo suficiente para continuarem com elas acesas. Elas pediram óleo. Eles disseram: não podemos estudar com óleo. Se dermos o óleo para você, o nosso acaba. Vá comprar. Vão comprar. E elas saíram para comprar o óleo. Nisso o esposo chegou. Aquelas que estavam com as lamparinas acesas entraram com o esposo. As outras chegaram depois. A porta estava fechada e ele não mais as recebeu. Não as conheço, eu vou recebê-las. E agora? Isto nos traz a mensagem do quanto precisamos estar prevenidos diante da existência. O quanto precisamos estar prevenidos diante das maledicências do egoísmo, da inveja, da materialidade na existência, para que possamos realmente entrar pela porta estreita. Porque aqueles que ficarem desprevenidos durante a existência e não pautarem pelo caminho melhor, certamente terão dificuldades, não conseguirão entrar em um estágio mais avançado, aonde possa reinar mais um pouco de paz e felicidade. Essa
é a história das 10 virgens. Mas Aquelas que foram prevenidas, tudo aconteceu de melhor. Elas não se esqueceram de que precisavam levar mais óleo. Nós não podemos nos esquecer que precisamos seguir as orientações de Jesus, pois ele veio justamente com essa finalidade de nos prevenir, para que nós pudéssemos seguir adiante. Porque quando Jesus chegou materializado ao planeta Terra, o povo estava bem desprevenido. Vou para lá ou vou para cá? Sigo ali ou sigo acolá? E ele deixou toda a prevenção que nós precisamos seguir e nos orientar para avançarmos na evolução espiritual. Diga. então as 10 são loucas, não é isso? Foi o que eu entendi. As 10 virgens são loucas, sendo que. Não, as 10 virgens não são loucas. Não foi isso que eu falei. Sim. Eu entendi. Não. 5 são loucas e 5 prevenidas. Não são loucas, só as 5 que são loucas. Eu tive uma outra interpretação. Olha como é que eu. A loucura no sentido de não seguir um bom entendimento, de não serem prevenidas. Elas foram desprevenidas. Foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Isto é para que você não seja apanhada desprevenida quando desencarnares mais uma vez. No meu entendimento foi uma outra situação que eu entendi. Se elas são, as 10 são loucas, mas sendo que uma, quando soube da chegada do noivo, elas foram mais previdentes. Foi dessa forma que eu entendi. Não. Então, Na chegada do noivo, 5 estavam com as lamparinas acesas e tinham óleo suficiente para mantê-las acesas. E as 5 são desprevenidos também são. Não está com condições de andar, né? Está parado. Então, o recado que fica para nós, certo, é justamente estarmos todos prevenidos. Por que estarmos todos prevenidos? Porque já temos as orientações necessárias, porque já conhecemos, porque sabemos que precisamos seguir as orientações de Jesus para estarmos em caminhos melhores, mais evoluídos, onde reine mais paz. Então, nesse desprevenido encaixa também assim, puxa, hoje eu tenho que ir lá na assistir aula, mas puxa, eu quero fazer um passeio com fulano, olha aí. Vai fazer o passeio com fulano. Por isso que eu estou dizendo, o desprevenido cabe justamente nessas vivências que nós temos. Onde eu assisti uma palestra, né? Querida Valéria, mas o que estamos falando é justamente isto. Sim, mas aí que as pessoas não entendem isso, porque isso não é falado durante uma palestra. Oi? Isso não é colocado em palestras, isso não é debatido num assunto onde eu assisti uma que ficou bem categorizada a situação ali. Sim, é por isso que dizemos que as casas espíritas precisam se atualizar. Canso de falar isso, vocês já devem estar enjoadas até me ouvir falar a respeito. Pois é, não adianta simplesmente você dizer que tem que seguir a doutrina espírita, se orienta pelo Evangelho, mas não tem a prática. Não trazer para a atualidade o que ali Jesus deixou implícito. Está íncito em todo o Evangelho a atualidade. Agora é preciso buscá-la. E para buscá-la, o que precisa para buscá-la? Praticar. Hein? Exemplificar, praticar. Conhecimento. Sim. É procurar o conhecimento. É o que falta. É o que falta. É falta sair da acomodação, do comodismo, da zona de conforto, que as pessoas preferem ficar na zona de conforto, né? Os dirigentes, aqueles que são líderes, eles não querem buscar. E aí falta. Aí não tem o que transmitir. Se não tem o que transmitir, é isso que você falou. Vai lá para a plateia e fica assistindo as mesmas coisas. Trecho do livro Casa Espírita, direcionando a postura do espírito espírita cristão. Verdade, estudo e compreensão.
Esse é um dos livros da evangelização de espíritos. Vamos ver o que diz. O trabalho urge na seara bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa sugestão de reunir os médiuns compromissados com essa causa é para que todos reflitam em nosso desejo, que é o de contribuir com a vossa ascensão espiritual, auxiliando-nos para que reconheçais que são capazes de auxiliar vosso próximo, neste período de sonolência profunda da verdade no planeta Terra. Neste período de sonolência profunda da verdade no planeta Terra. Caros amigos, a hora é chegada. Onde não há estudo, não haverá compreensão, não haverá luz e não conseguirá o ser perceber-se como espírito. Eurípides Barçanufo. É o que a gente está cansado de falar. Opa, perdão. Eu fico de mão dada, eu abraço, eu venho com essa multa, agarro ele, vem comigo. Não tem como fugir. Eu vou deixar de me orientar por uma mensagem de um espírito dessa categoria. E ele com Jesus, né? Hã? E ele teve com Jesus, né? Perfeitamente. Teve com Jesus, porque Ele só viveu com Jesus. Por que você está chorando, Senhor? Leiam A Grande Espera, de Corina Novelino. Psicografia de Corina Novelino, ditada por Eurípides Barçanufo. A Grande Espera. Sensacional esse livro. Jesus, antes de se materializar, para realizar a obra que fora realizada, se encontrava com ele, com Carbachútel, com Bezerra. Quando eles seguiam, eram bem jovens naquela altura, né? E eles seguiam uma determinada receita que eu agora esqueci o nome. Como chama? Esqueci o nome. Então, Jesus se manifestava lá, numa roupagem bem jovem, né? E ditava uma série de aconselhamentos para esse grupo. Olha que não eram poucos os espíritos, vejam bem, Carbachútel. Estava lá. E ditava uma série de mensagens, e eles se orientavam por elas, e já participavam, já agiam como tal. Qual é o nome? Eu esqueci o nome agora. Não lembra? O quê? Aquela seita antiga que diziam, inclusive, que Jesus tinha participado dela. É o Celta. Oi? Celta. Pois é. Eles estavam lá nesse grupo. E Jesus se manifestava lá e depois sumia. Simplesmente era para passar o entendimento para eles daquilo que eles precisavam realizar. Leiam A Grande Espera de Corina Novelino, que ali está melhor explicado tudo isso. Corina Novelino foi aquela que seguiu Jesus, né? Que acabou de realizar a obra. Os druidas ou druidas? Não eram eles, não, era o outro, eu esqueci o nome agora. Mas depois eu lembro, não tem problema. Muito bem, então, aí está. O que precisamos e o que é o que estamos fazendo, né? Onde não há estudo, não haverá compreensão. É uma realidade, não é? É por isso que continuam no ontem. Não haverá luz e não conseguirá você perceber-se como espírito. É difícil. Porque nas reuniões que ainda hoje acontecem nas casas espíritas, aqueles que lá frequentam não conseguem perceber-se como espírito, porque falam para o homem, fazem as palestras para o homem, para aquilo que está sendo realizado pelo homem. Não há um despertar para que o ser se sinta espírito, para que ele veja que ele está usando uma ferramenta onde ele está hospedado para a evolução espiritual. E é isso que se faz necessário na casa espírita. Vamos em frente.
Vamos dar uma repassada agora, vamos repassar as etapas do processo reencarnatório para avivar um pouco a nossa memória. Aí estamos vendo justamente essa imagem que está aí, mostra o corpo desse espírito que iria encarnar. O que é espírito? 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 Então, O que é espírito? a inteligência do universo. O que é espírito? Por que eu estou dizendo que isso aqui é um espírito? Por que estou dizendo que isso aqui é um espírito? Como é o nome daquele livrinho pequenino que foi lançado por Kardec, que eu passei aqui? O que é o espiritismo? Não é o nome daquele livro. E é alma desencarnada? É alma desencarnada? O que Espírito é espírito? Centelha divina que veio. Espírito, consideramos a alma e o perispírito. A alma e o perispírito é o espírito. Lembra que nós vimos aqui naquele livrinho de Kardec? Não é o título do livro? O que é o espiritismo, não é isso? Não vimos aqui? A alma e o perispírito, quando desencarnados, formam o espírito. Por isso dizemos espírito puro. Quando falamos espírito puro, é porque ele está sem perispírito. Nós vimos aqui. A mensagem é de Kardec, não é minha. Encarnado, chamamos alma, não é? A alma é formada pelo corpo físico, perispírito e o espírito. E ali está a alma. A alma. Quando desencarna, o perispírito e a alma formam o espírito. Está no livro. E é bom, quando lemos alguma obra, fazer essa diferença. É a atenção que está no final. Eu mostrei aqui no final do capítulo, e Kardec faz essa Mas olha só, ela não está no plano extrafísico? chama a atenção nesse A sentido. Anacleta não está no extrafísico? É o quê? A Anacleta não está no campo extrafísico, na dimensão extrafísica? Aqui é o plano espiritual. Então, aqui está o espírito. Aqui está o espírito. Mas ela O espírito é a união do perispírito e da alma. É o espírito. É isso que chamamos espírito, união da alma e do perispírito. Aqui, isso aqui é o espírito. Quando essa alma que está aqui deixar este perispírito, ele se torna espírito puro. Está no livro, eu mostrei aqui na tela. O que é o espiritismo? Aquela seita que você falou, são os assênios. Assênios. Essênios, isso mesmo, os essênios. Perfeitamente, entre os essênios. O livro é A Grande Espera, Corina Novelino, ditado por Eurípides Barçanufo. Leia esse livro, é sensacional. É sensacional. É sensacional. Corina Novelino, como falei, é aquela que seguiu a obra do mestre, deu continuidade à obra do mestre, a obra de Eurípides Barçanufo. Foi ela que fundou a escola Eurípides Barçanufo, fez aquilo tudo lá. Ela deu sequência à obra de Eurípides. Mas vamos em frente aqui. Entendeu, Valéria? Não. Não? Vamos em frente. Cabeça dura. Depois a gente entende. Deixa cá, vai. Vamos andando. Espírito, tá? Há um espírito. Esse espírito precisa para a sua evolução, certo? De um corpo material. Sim. Ok? Então, lhe é dado um perispírito. Ok? Então, esse perispírito e esse espírito, essa alma, juntos são chamados
espírito. Isso aqui é um espírito. Quando esse espírito, quando essa alma deixar esse perispírito, ele torna-se um espírito puro. Por isso a nomenclatura é espírito puro. Não tem mais perispírito. Mas enquanto ele está unido, essa alma, enquanto essa alma está unida a um corpo material, ele chama-se espírito, porque ele está unido a um perispírito. Ele precisa de um perispírito. A alma precisa de uma ferramenta material para o seu processo evolutivo. Entendi. Isso é o que Kardec nos mostra no livro que é o Espiritismo. Quando esse espírito, quando essa alma deixar esse perispírito pelo seu processo evolutivo, ele não tem mais, ele chegou a uma qualificação de espírito que aprendeu tudo. Então nós dizemos espírito puro, por isso dizemos, Jesus é um espírito puro. Sim, eu só vou, talvez seja até questão de nomenclatura. Para mim, dentro do que eu entendo, ele é chamado de alma enquanto tem corpo físico. Está no plano espiritual, ele é um espírito, sim, mas ele vai se apresentar para mim como perispírito. Então, não é isso que eu estou falando. Então, não é falando. No plano espiritual é um espírito. Tá bom? É a alma junto com o perispírito, é um espírito. É chamado espírito. Você, quando passar para o plano espiritual, certo? Se torna um espírito. Se você deixar o seu perispírito, é porque você se tornou um espírito puro. Porque você já atingiu o nível evolutivo suficiente. Leia o que é o Espiritismo. Está lá. Aí você vai ter uma melhor noção. Kardec nos fala isso. Inclusive, ao final do texto, ele diz para que tenhamos atenção, porque há a necessidade de usar essa nomenclatura para entendimento. Muita gente lê os romances por aí e não sabe o que estão falando, não sabe o que estão lendo. Lê o Evangelho, lê o Livro dos Espíritos e não sabe o que estão lendo, porque há confusão. Pois é, não pode. Você tem que fazer essa diferença. Se tornou popular, né? Falar as duas coisas, alma e espírito, como se fosse uma coisa só, e não é por aí o caminho. Ele fala, Kardec, na sua literatura, eu mostrei aqui. Valéria, você não prestou atenção. Mas vamos seguir aqui, senão não vamos ter tempo. O relógio aqui parou. Parou? Tá parado. Isso aqui é uma pequena lembrança, não vamos entrar em detalhes, ok? Os detalhes já estão guardados por vocês, certo? O benfeitor estuda o comportamento das tendências e ações. O benfeitor pega aquele espírito que vai encarnar, está ali com o seu corpo, alma e perispírito, tá? Esse é o espírito, ele vai reencarnar, ok? Me faço entender? Sim. Pois é. Então, chama esse espírito e começa a conversar com ele, a palestrar, para entendê-lo. Penetra na sua anterioridade, porque são espíritos especializados. Eles sabem como vão dialogar com esse espírito, a modo de penetrar na sua anterioridade, nas suas vidas passadas, naquilo que está na sua memória contínua. Na memória contínua. É lá que ele vai buscar essa anterioridade para montar o planejamento reencarnatório. E aí monta o fato do espírito. O fato do espírito são aquelas necessidades capazes dele resolver naquela existência. Esse é o fato do espírito. Você tem resolvido todas as suas? Não, já me avisaram até que vai me exilar, já falaram para mim. O quê? Já me disseram que vão me jogar no exílio. Vão te exilar? Vão te levar para onde? Sei.
Não tem problema não, vamos falar com a Cristina, que a Cristina vai para o Júpiter, né? Para ela te ajudar. Vai rezar para Ela mim. falou, ela falou convicta. Deram aqui uma buzinada que vai ser exatamente. Então, o fato do Espírito é aquilo que se tem capacidade de resolver na existência, certo? Daquela reencarnação. Aí então é feito o planejamento reencarnatório. Esse fato do Espírito dá origem ao planejamento reencarnatório. Como é que vai ser, como é que não vai ser, para onde vai, como é que fica, enfim, todos os detalhes ficam no planejamento reencarnatório. Aqueles detalhes realmente que são especiais, precisam realmente serem resolvidos, certo? Não é aquele detalhe de uma tropeçou na pedra, estava no meu planejamento reencarnatório, não é isso, certo? Inclusive a ambientação reencarnatória, aonde aquele espírito vai reencarnar. Qual é o lugar que você vai reencarnar? Na China, no Japão, na Grécia, na Rússia, na Turquia, no Equador? Não. O espírito é destinado para o local aonde estão os instrumentos melhores para o seu aperfeiçoamento. A progressividade da esperança. A progressividade da esperança é aquele manto divino que envolve o espírito, porque ele fica sabendo que se ele vai desenvolver aquilo que está no seu planejamento, compromissado, com responsabilidade, ele vai habitar melhores lugares, ele vai crescer, ele vai ser melhor. Esse manto que envolve o ser, memória existencial, todo esse planejamento reencarnatório fica e é encaixado na memória existencial. Mas é aquele detalhe que já falamos, para que você tenha aquele acesso, aquele bom acesso, né, à sua memória existencial, é preciso que você esteja com pensamentos benignos, com pensamentos positivos, com pensamentos bons, até para facilitar a ajuda do guia espiritual, porque ele te inspira. Aí você começa a pensar no que fazer aqui, no que fazer dali, não é? E começam a vir os pensamentos, e esse pensamento é encaixado junto com o teu, digamos assim, né? Mas é o teu amigo espiritual que está te ajudando. Agora, evidentemente que o direcionamento e a ação depende do livre-arbítrio de cada um de nós. Aí podemos fazer o que desejamos, podemos não fazer nada de acordo com aquilo que nos é inspirado ou que seria melhor para nós. Se bem que, quando estamos com o pensamento voltado para a benignidade, realmente nós vamos partir para o melhor caminho. E aí a progressividade da esperança atua. Perfeitamente, com certeza, porque você vibra e aquela força dá para você ir adiante, porque você sabe que fazendo aquilo de melhor, fica melhor para você e os seus dias serão melhores. É isso mesmo. Hoje eu estava lendo a Fonte Viva e no tocante justamente dessa progressividade, porque ele fala que mesmo diante dos desafios se manter firme na vontade e na determinação para você alcançar uma situação melhor, mais evoluída. É mais ou menos isso, né? Não foram palavras, sim. né? Mas é isso exatamente aqui. Encaixa, é perfeitamente, é justo isso. Está melhorando a palestra. Estou engatinhando aqui. Depois eu vou conversar contigo. Tem um negócio para te contar. É sério, estou falando sério. É sério. É sério. E eu tomei conhecimento durante a semana. Vou falar contigo depois. Sigamos aqui. Mapeamento genético. Muito bem. O mapeamento genético vem justamente do fato do espírito. Quais são as tuas necessidades? Esse espírito que encarnou
na personalidade Ingrid. Quais são as suas quais são as suas necessidades? Aí então, de acordo com a necessidade daquele espírito que ali está, certo? Vai ser feito um mapeamento genético. O corpo é preparado para que possa realmente resolver todas as questões relacionadas no fato do espírito que estarão no planejamento reencarnatório. Então, a ferramenta está calibrada para todos os fatos principais que ela precisa passar, que esse espírito precisa passar. Então, nós estávamos falando isso lá na varanda. E às vezes a pessoa vê com determinados problemas de saúde, porque cometeu lá atrás, numa outra existência, fez um mau uso de alguma coisa e o organismo vem com aquela deficiência para poder depurar o perispírito. Perfeitamente. Se for necessário, naquela existência que isso aconteça, o organismo já traz o gene preparado para naquele determinado momento ele eclode e o câncer aparece, a doença, seja lá qual for, aparece. É assim que funciona. Se houver a necessidade naquela reencarnação. Se não houver, se é para ficar para a próxima, então esse gene não vai trazer um problema. Mas até porque, parece, deve vir, de acordo com o que as nossas atitudes, pode vir atenuado. Ele pode aparecer de uma maneira que possa ser menos agressivo, uma coisa. Perfeitamente, ele poderá ser atenuado de acordo com o comportamento do espírito que está encarnado. De repente, ele vai além daquilo que seria necessário naquela existência, digamos. Aí sim, pode atenuar, pode até eliminar o processo. Como eu contei aqui o fato daquele senhor, não é? Que ia ter uma derrocada e acabou não tendo. O guia espiritual levou aos líderes maiores, né? Aqueles os espíritos mais elevados, falou do problema e a derrocada dele foi anulada. Porque ele foi além daquilo que estava comprometido naquela existência. Então podemos eliminar. Podemos eliminar o câncer ou qualquer outro problema que viríamos a ter, dependendo do nosso comportamento. Restringimento compulsório, normal. Aí é feito, então, depois disso tudo preparado, é feito o restringimento do perispírito. O perispírito é restringido. Compulsório, quando é compulsório, fica 1 ano ou mais dentro de um aparelho eletromagnético para que esse restringimento aconteça. Quando é o restringimento dentro de uma certa normalidade, o restringimento se dá através de passos magnéticos por espíritos especializados. É assim que é feito. Mostramos isso aqui, não? E vem a concepção material. A concepção material, né? O esperma, o espermatozoide, que deve ferir o óvulo. Esse espermatozoide que deve ferir o óvulo, ele é direcionado pelo amigo espiritual. Então, ao enlace material, quando é resolvido o enlace material, os espíritos não participam, né? Eles deixam lá o casal. Quando acabou o enlace material, o espírito especializado entra em ação e ele vai escolher o espermatozoide que vai ferir o óvulo. Porque aquele espermatozoide é o melhor dentro de todas as condições que foram projetadas no fato do espírito, no planejamento reencarnatório. E então se aquele espermatozoide for aquele que está lá preguiçoso, ele acelera o bichinho vai e fere o óvulo. Certo? É aquele que está com as melhores condições
para tudo que foi preparado anteriormente. E na natureza tem muita semelhança com isso ali. Eu presencio muito isso. Às vezes a gente pega uma muda de uma planta, aquela mais bonita, ela não enraiza, ela não pega. Às vezes uma glicerinha que ninguém está dando nada por ela, aquela É ela que vai embora, né? Pois é. É assim que funciona. Oportunidade. É. A misericórdia foi bonita. E a seguir vem a concepção espiritual. A concepção espiritual é feita no plano espiritual, certo? E a concepção espiritual é justamente o entrosamento, o encaixe, vamos dizer assim, do perispírito com aquele ovo. É ovo já, né? Não é ovo? É aquele germe ali que está já em preparação. Então isso é feito no plano espiritual, tá? Os amigos espirituais promovem a adesão do perispírito com aquele germe material que entrou em desenvolvimento. Quando é um reencarne dentro de uma certa normalidade. Quando é compulsória, quando a reencarnação é compulsória, aquele espírito que foi para ser A restrição. sofreu restringimento, ele torna-se uma pastilha. E essa pastilha, então, é ingerida no plano espiritual. É assim que acontece. Efetiva-se a reencarnação. A reencarnação está efetivada. Ok? Isso tudo nós estamos falando de uma forma bem breve. Então, a personalidade, esse espírito passa a assumir uma personalidade. Cada um de nós aqui temos a personalidade devida, e essa personalidade é aquela que foi condicionada através de um mapeamento genético segundo o fato do espírito e as necessidades que estão projetadas no planejamento reencarnatório. É assim que acontece. Então, a cada reencarnação, uma personalidade. A cada reencarnação, uma máquina para o espírito trabalhar. A cada reencarnação, a máquina devida para aquilo que o espírito vai precisar resolver. É como eu costumo falar: mas essa situação está muito difícil. Está muito difícil? Não, eu não consigo fazer isso. Consegue. Se você não está dizendo que não consegue, é preguiça, é má vontade, porque o teu corpo está projetado para essa situação. Você é que está usando o livre-arbítrio contra você mesmo. Problema sério, né? A coisa é séria. A coisa é séria. Existe falta de fé, né, também. Esses alertas é preciso que sejam dados à população. Graça, teu corpo está preparado para você resolver isso. Qual é o teu problema? Por que você não pode resolver? Você veio com uma ferramenta toda ela calibrada para essa situação. E por que você está fugindo dela? Por quê? Por quê? Por que você está dizendo que não pode cuidar do teu filho? Por que você está dizendo que não atura o teu marido? Se você sabia de tudo isso e tu veio preparado para isso. Problema sério, não? Não é problema sério? É um problema sério, mas falta esclarecimento a partir da infância para muitos espíritos. Falta esse esclarecimento para que ele possa começar a desenvolver esses fatores. Porque quando ele começa a desenvolver esses fatores, daqui a pouco ele alcança a consciência total. Digamos assim, a partir dos seus 7 anos de idade, 8 anos, ele começa a ter um raciocínio melhor, e então ele sabe
como tem que entrar nos seus procedimentos legais. Ele sabe que ele está ali como corpo justo para os problemas maiores que terão que ser resolvidos, porque vieram e foram planejados antes do seu reencarne. Mostrar para ele que ele reencarnou em uma ferramenta de trabalho. Tudo isso tem que ser desenvolvido, certo? E isso tem que partir da evangelização, que as casas espíritas não fazem. Não fazem. Lamentavelmente não fazem. É por isso então que a gente diz que ninguém recebe um fardo que não possa suportar. Justamente, está no Evangelho, não? Está no Evangelho, né? Deus não te dá um fardo maior do que aquele que pode descarregar. Veja, está tudo no Evangelho, é preciso desmembrar isso. É o que nós estamos fazendo. Quer dizer, tem novidade? Tem novidade pelas palavras, pelo modo de aprofundamento, mas o fato principal está todo no Evangelho. Para mim, teve muita novidade. Por quê? Eu, quando criança, na minha casa, era luz de lamparina. Sim, de querida, preste atenção. Eu estou falando que não tem novidade. O fato principal em si. Sim. Porque, como ela falou, não é? Deus não te dá um fardo maior que aquele que tu pode carregar. Sim. Não é? Então é o que estamos falando. Tu veio com uma ferramenta preparada, segundo tudo que foi projetado no teu planejamento reencarnatório, para você resolver. Quer dizer, não vem você no planejamento reencarnatório, não tem nada aquilo que não tem nada além daquilo que você, com a tua ferramenta nesta existência, possa deixar de resolver. Sim. Tudo que você tem como fatos principais no teu projeto reencarnatório, você pode resolvê-los. Agora, se você partir para caminhos outros com o teu livre-arbítrio, ou qualquer um de nós, aí é problema de cada um. Você arranjou uma complicação, aí é um problema teu, não foi assim que você fez. Por isso, a necessidade de estarmos sempre com o pensamento benigno, com o pensamento voltado, positivo para as coisas boas, a modo de não usarmos o nosso livre-arbítrio em coisas supérfluas, em coisas imprestáveis. Nós somos mais ou menos da mesma época. Nós estudamos, a gente era decoreba, lembra que a gente tinha que decorar os pontos? Eu decorava aquilo tudo à noite, com a luz de lamparinas. Porque durante o dia, quando eu não estava na escola, eu estava na roça ajudando meu pai a trabalhar. E era óleo de mamona que a minha avó fazia. É isso. Quando o senhor falou da lamparina aí, eu lembrei. Diga. Eu de repente desfiz aqui o pensamento. Vai, continua. Muito bem. A personalidade, usando a memória existencial, deverá trabalhar meios para aprimorar o caráter. A personalidade, usando a memória existencial, deverá trabalhar meios para aprimorar o caráter. As pessoas normalmente confundem personalidade com caráter, não tem a ver. Levando-o a aperfeiçoar os sentimentos. Nós vamos ver sentimentos mais adiante, em outra etapa. A fim de renovar as matrizes mentais, vamos ver também mais adiante, em busca do aperfeiçoamento moral. E o aperfeiçoamento moral está justamente aonde? No Evangelho, do Livro dos Espíritos. Nós reencarnamos para o aperfeiçoamento moral. Então, eu posso falar com a opinião de uma pessoa que falou comigo? A pessoa chegou para mim, a gente fala algumas coisas em relação ao estudo, relativo à doutrina, né? Mas a pessoa acha que isso é bobagem, tudo bem. Aí ela disse assim para mim, olha, sabe qual é a nossa finalidade da nossa existência? Nós nascemos para ser felizes e fazer os outros felizes. Aí eu digo o que para essa pessoa? Mas sem estudo, sem conhecimento, como é que vai fazer os outros? Para sermos felizes, qual é a necessidade que há para sermos felizes? Não, na visão da pessoa, é coisas materiais. Sim, querida. Mas qual é o que nos leva
a sermos felizes. Mas eu venho. O aperfeiçoamento moral. Mas é isso que ele está dizendo. E o conhecimento, né? Porque sem É conhecimento, básico. você aperfeiçoa. É básico o aperfeiçoamento moral para sermos felizes. Ser feliz, como esse povo diz por aí, porque teve casa, passeio, tem dinheiro, isso não é felicidade. Procura saber o aperfeiçoamento moral desse ser e você vai ver. Um problema sério. Está aí, a gente tem visto por aí. De montão. Para sermos felizes, é preciso ter paz interior. Esse povo não tem. Eles têm bens materiais, gozam de prazeres materiais. E a paz interior? Ela não existe. Ele está sempre apreensivo com isso, com aquilo outro. Porque aquele que se prende à materialidade, ele vive assim, apreensivo. Ele não sabe o dia de amanhã como será. Pior, a pessoa nem dorme. Pois é, isso é a falta de paz interior, que somente um aperfeiçoamento moral vai propiciando. Não tem como fugir disto. Você vê uma série de pessoas apreensivas com o momento seguinte, com o dia seguinte, por falta de aperfeiçoamento moral. Estão ligadas muito mais à materialidade do que à espiritualidade. E todos que estiverem mais ligados à materialidade vão ter esse problema. Não tem como fugir disto. Não tem como. Não tem como. A paz interior não se estabelece. Ele aparece, mas é que a câmera, pela claridade, ele não sensibiliza. Eu até peguei e trouxe até um negocinho aqui para poder a câmera poder pegar. Aqui. Porque Antigamente você usava isso aqui. a câmera não é infravermelha. Pois é por isso então. Então vamos lá. Vamos ver aqui. Esse aqui é um mapa, né, para a gente ter uma ideia de como as coisas ocorrem. Anterioridade, está lá, né? Anterioridade, lá em cima. Vai gerar o fato do Espírito. O fato do Espírito gera as nossas necessidades. As necessidades que precisamos resolver na determinada existência. Essas necessidades, evidentemente, vão gerar os objetivos. Aqueles objetivos, como é que eu vou desse, vou daquele, eu faço isso, faço aquilo, etc, etc e tal. Esses objetivos promovem um projeto. Esses projetos fazem parte do planejamento reencarnatório. Ok? Planejamento reencarnatório promove ações. Ações que precisamos realizar para colocar em prática este planejamento aqui. Reencarnado na ambientação reencarnatória adequada para cumprir o planejamento reencarnatório. Então, é nessa ambientação reencarnatória que você vai realizar as suas ações. Tudo está dentro do planejamento reencarnatório. Ok? E aí, você realiza as suas construções. Ou não. Ou realiza pela metade, ou não realiza nenhuma. Nessas construções, nós vamos ter lá os erros, comprometimentos, aprimoramentos, desvios, etc. E acertos. Se for uma construção maléfica, desvio, né? Está tudo ali. Isso daqui, normalmente, é o que promovemos quando estamos reencarnados. Acertos, erros, comprometimentos, aprimoramentos, desvios e etc. E outras tantas coisas. Muito bem. Realizamos tudo, término das obras. Desencarna. O ser, o espírito desencarna. Volta ao plano espiritual, retorno ao plano espiritual, fim da personalidade. Acabou a personalidade. A personalidade morreu. Morreu. A graça morreu, morreu mesmo. É assim que acontece. A Valéria morreu, morreu mesmo. Morreu, acabou.
personalidade. Né? O espírito parte. Mas conserva os traços e aquela personalidade no plano espiritual para reconhecimento, até segunda ordem. Ok? Então, mais uma vez, será promovido o reencarne. Novas avaliações são feitas. Ok? Novas necessidades não serão as mesmas da reencarnação passada. Ou seja, o fato do espírito será outro, diferente. Não existem duas reencarnações iguais.